Na prática de hoje, nós vamos resolver esse problema chamado plus-minus. A descrição do problema basicamente é a seguinte: nós temos um array de inteiros e nós vamos calcular proporções de elementos negativos, positivos e de zero. Depois que a gente calcula essas proporções, a gente vai imprimir na tela com 6 casas decimais aqui. Então, por exemplo, se nós tivermos um array que tenha 5 elementos, a gente vai calcular o número de elementos positivos, dividir por 5, calcular o número de elementos nulos, 0, né? Dividir por 5, e o número de elementos negativos e dividir por 5. E a gente vai obter um número entre 0 e 1. No caso aqui, a gente tem esses 3 números aqui. Ele calcula primeiro os positivos, depois os negativos, depois a proporção de zeros, e vai imprimir cada um desses valores. Aqui a gente pode observar, existem 6 casas decimais que são impressas aqui na tela. Antes de darmos continuidade, vamos observar as restrições. O número de elementos do array é no máximo 100, e o valor de cada array vai de menos 100 até mais 100, ou seja, a gente vai precisar de usar um inteiro, não pode ser um unsigned int, por exemplo, tem que ser um inteiro aqui porque tem números negativos, e é um valor muito baixo, então, sem sombra de dúvidas, i32 é mais do que suficiente para isso, tá? Antes de mais nada, eu vou colocar o caso de teste aqui, para a gente já utilizá-lo. Vamos observar como vai ser aqui. A gente vai receber primeiro um número de elementos do array. Eu vou pegar esse caso de teste que ele forneceu aqui. E aqui embaixo, na linha de baixo, a gente vai receber cada número do array. Vamos rodar, obviamente não vai acontecer nada, porque a gente ainda não implementou nada. Beleza. Então vamos implementar. Eu vou botar contagem de positivos, contagem de zeros. Todos vão começar, obviamente, do zero. Eu quero o tamanho do array. Ok, compilou. Então, até aqui tudo certo. Vou fazer só um teste. Eu gosto de sempre testar para verificar se a gente está implementando algo que faça sentido. E tem que printar 6. 6, bacana. Vamos fazer então a contagem dos elementos. Eu imagino que eu não vou partir do pressuposto de que existe uma distribuição específica, né, de cada um desses elementos. Então eu vou escolher arbitrariamente duas dessas contagens para a gente fazer. E a terceira a gente simplesmente vai fazer a diferença, certo? Eu acho mais fácil dessa maneira. Então vamos lá. Vamos fazer uma checagem de sanidade.
que tem um ponto na nossa compilação, quando eu percorro cada elemento aqui no array, esse elemento ele é a referência para o inteiro. Ele não é o inteiro em si. Então, para eu acessar o inteiro, eu tenho que usar esse operador asterisco para eu acessar o elemento para o qual aquela referência aponta. Vamos observar se a contagem está razoável. Contagem de números positivos, no nosso caso de exemplo, 1, 2, 3. Contagem de zeros, 1, 0. Contagem de negativos, a gente ainda não fez, então vai dar 0 mesmo. Vamos fazer aqui. Assim que a gente acaba o loop, a gente vem e... Pronto, temos aqui a contagem de números negativos. Vamos ver se bate. 2 números negativos, perfeito. Aqui, como a minha contagem negativa eu só uso ela depois que eu já fiz as outras contagens, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar aqui. Então eu declaro ela aqui, eu declaro como imutável, certo? Fica mais fácil. Ok, mantém tudo correto. Agora, vamos fazer então o processo de impressão dos números. A impressão, né, o output, o formato do output que nós queremos é o seguinte: 3 linhas, primeiro a proporção de valores positivos, depois a proporção de valores negativos e depois a proporção de zeros. Vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer primeiro a de positivos. Eu vou dividir o valor pelo total de elementos. Depois eu faço a de negativos. E depois... Vou trocar essa ordem aqui, pronto. Depois de negativos, depois de zero. Beleza. Tivemos um erro aqui no uso do print. Eu vou colocar do seguinte formato. Pronto. Aqui eu vou colocar como float. Perdão, me enganei. No Rust é F16 que a gente vai usar. Não é float. Ah não, F16 só tem na versão do Nightly Compiler. Eu vou usar o 32. Pronto, agora sim. Ok. Só que essa solução não ficou tão legal porque eu tive que transformar todos eles, certo?
Então, o que que eu vou fazer? Tá, o que que eu fiz aqui? Que eu fiz o seguinte. Eu declarei o tamanho do array como um tipo unsigned int e usei aqui nessa conta do negative count. E depois eu redeclarei ele como f32, já que aqui eu vou usar ele como f32. E aí eu consigo fazer o cálculo diretamente. Eu só faço o cast do tipo para esses três primeiros, para as contagens. O que eu vou fazer? Eu vou deixar só o valor, vou tirar o prefixo aqui e eu vou submeter o código aos testes. Primeiro 0,5, segundo 0,3, o terceiro 0,16.